E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre do Gomes, também joga Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, estes são os jogos que eu tenho na Switch Lite e depois vou mostrar também os jogos que eu posso voltar a baixar se eu quiser jogar algum. Por isso, sem mais demoras, vamos lá. Bem, primeiramente tenho o Fortnite, mas estou a reinstalar de novo, mas é um jogo que eu jogo e então eu desinstalei e estou a voltar a reinstalar porque pensava que ia jogar pelo tablet, mas não vale a pena. Aqui pela Switch Lite é bem melhor. Tenho o Resident Evil 4. Tenho Urban Trial Playground, que também é um bom joguinho. Tenho Sonic Forces, apesar de não ser um dos melhores jogos de Sonic já feitos. Porque sim, Sonic Forces teve muita coisa em falta. Foi uma tentativa de uma continuação de Sonic Generations, que é aquele dos dois Sonics, do passado e do futuro. Neste caso do presente e do passado. E epá, para mim é um bom jogo mesmo. Só na parte do Shadow, do episódio do Shadow que é gratuito, mas o jogo em si é mais ou menos, vai. Foi uma tentativa. E é uma tentativa que vale a pena tentar jogar e ver as falhas e ver algumas coisas que até estão boas nele. Tenho o Jump Force Deluxe Edition. Este jogo já não está à venda, já não existe online. Eu consegui pegar antes de fechar o online e é um jogo muito bom que tive pena a Konami ter fechado. Um joguinho que mistura vários personagens de anime e um jogo que simplesmente vocês vão gostar imenso da história. Jump Force, sim, é um joguito com personagens de anime que vale a pena ser jogado, apesar de agora ser um bocadinho mais difícil de arranjar. Quem tiver computador é mais fácil porque é só baixar craqueado. Ainda consegue fazer maneira de comprar no computador, mas na Nintendo Switch já não. Dragon Ball Fighter Z. Este joguito 2D de luta está incrível. Conta uma história totalmente nova e eu gostei muito da Android 13, que simplesmente está incrível nesta história. O jogo é 2D, 3D e tem alguns finais. Tem o final bom e o final mau para a parte dos vilões. Um jogo que basicamente faz lembrar aquele do Super Sonic Warriors, faz lembrar aqueles joguitos 2D que saíram, mas com um bocadinho de estilo 3D, só para dar outro aspecto. Doom 3 é um jogo incrível e o Doom 3 passa-se em Marte, em que somos um Marine e temos que resolver um pequeno acidente em Marte que supostamente tem a ver com alienígenas. O jogo é complicado, tem um quebra-cabeças um bocadinho difícil. Não é bem um quebra-cabeças, é que fiquei numa parte fechada, mas o jogo até é divertido. Doom 3 também tem DLCs, e eu acho que tenho aqui as DLCs. E é um jogo que vai valer a pena instalar. E se vocês quiserem experimentar o Doom 3, também tem a versão port para Android. Roller Champions, um jogo de PC, chegou primeiro para PC, PlayStation 4, Xbox, chegou um bocadinho mais tarde para Nintendo Switch, mas é um jogo que vale muito a pena. Não tem muitos jogadores agora no PC, na PlayStation alguns, mas na Nintendo Switch ainda tem jogadores ativos. E é um joguito que supostamente mistura um jogo de patinagem com baliza e temos que atirar para a baliza dos outros. Cada volta que fazemos, aqui vale o ponto. Se nós dermos uma volta, é um ponto. Se dermos duas voltas, são três. E se dermos três voltas, são os 5 pontos para acabarmos com o outro adversário. Mas a gente que se arma a jogar e depois não sabe jogar em equipa e é um jogo um bocadinho meio difícil depois quando apanhamos gente na equipa que quer se subir. Mortal Kombat 11 Ultimate. Sim, a minha versão do Mortal Kombat 11 é o Ultimate, que tem, claro, as DLCs, mais o Aftermath, que é a expansão. E Mortal Kombat 11 é um bom jogo, ainda está ativo online, ainda se ganha bem as recompensas.
dá para divertir com os amigos, dá para passar raiva, dá para ter servidores em que vais deixar lag, como sempre. E aqui na Nintendo Switch Lite, apesar do gráfico não ser assim tão grande, tão bom, o jogo é ótimo. Mortal Kombat tem a parte 1, que é a história normal, e tem a parte 2 de Aftermath, que é a continuação do final que fizerem da parte 1 com o Raiden. Eu já consegui fazer o final em que é com a Kitana, mas o final verdadeiro é com o Raiden a ajudar-nos. Pokémon Legendary Arceus, ainda não acabei o jogo, mas para mim este foi um dos melhores jogos de Pokémon que fizeram para a Nintendo Switch. Renovador, mundo aberto, misturado com RPG. Apesar de não ser um jogo que leve para batalhas, mostrou-nos realmente como é que é o mundo Pokémon em que os Pokémons atacavam os seres humanos. Sim, muitos relatos de jogos Pokémon dizia-se que os Pokémons atacavam humanos, mas nunca tivemos essa oportunidade de ver. E Legend Arceus trouxe-nos uma inovação totalmente diferente. Mostrou-nos que podíamos esquivar dos ataques Pokémons. Mostrou-nos a enfrentar Pokémons senhoriais em estilo RPG, mundo semi-aberto. E para mim continua a ser um dos jogos melhores da franquia. Claro que não é dos que estão no topo, mas sim, está na lista dos melhores jogos para serem jogados. Digam aí nos comentários o que vocês acharam de Pokémon Legendary Arceus. Slender the Arrival. Este jogo demorou para vir para Nintendo Switch. Sim, este jogo que eu sempre suspeitei que viria para Nintendo Switch está aqui. É um jogo muito bom. Slender the Arrival foi criado pelos mesmos criadores de Slender Database. Aqui na Nintendo Switch funciona melhor do que nos dispositivos Android. O porte de Android é um bocadinho mal otimizado, depende do aparelho que vocês tiverem. Mas é um jogo muito bom. Eu aqui neste jogo há um capítulo que está-me a fechar, que é o dos geradores. Mas é um jogo que, bem jogado, vocês acabam em menos de um dia. E é um jogo que vai-vos dar alguns sustos. Porque toda a gente sabe que Slender tem sempre aqueles jumpscares. Não é um jogo assim para levar muito ao terror, mas é um jogo que até assusta um bocado. Só no fato dos jumpscares. Cuphead, o jogo mais difícil indie. Tenho aqui. Eu não tenho a DLC. Infelizmente ainda não tenho a DLC. Mas eu ainda não acabei o Cuphead. Porque é um jogo extremamente difícil. Os bosses já consigo passar de primeira. Não é assim. A parte do boss não é tão difícil. Mas agora os runs e alguns outros bosses mais difíceis são os da segunda ilha. Na minha sincera opinião. É um jogo divertido, mas que vocês vão passar muita raiva. Muita raiva mesmo. Depois tenho aqui o Resident Evil 7 Gold, mas a minha é a versão demo. Eu estou para ter a versão completa do jogo. Porque eu gostei da versão da nuvem. Não funciona assim tão mal. Corresponde rápido. E o coisa de ter o giroscópio é uma ótima ajuda para este jogo. Claro que o jogo está na versão nuvem porque o jogo é muito pesado. É um dos jogos pesados. E ter aqui para Nintendo Switch quase não ia funcionar. Precisávamos de um cartão de memória quase de 1 tera ou 512. Uma é de 128 e o jogo ocuparia os 128 no instante. Então, mesmo sendo na nuvem, o jogo é ótimo. E aqui para a Nintendo Switch fica muito bem. Apesar de serem streaming, vai-vos depender muito da net que tiverem. E depois tenho o Gear Club Unlimited. Gear Club é um jogo que também está no mobile. Eu acho que no mobile é pago ou é gratuito, eu já não me lembro. É um jogo que nós podemos ter vários carros, podemos personalizar o nosso carro e isso assim. E quando vamos fazer as corridas, vai lembrar muito Forza na parte dos replays. Apesar de não ser mundo aberto como o Forza, tem um bocadinho automobilismo de Forza, porque nós podemos voltar atrás
com a câmera se nós batermos ou fazermos alguma curva mal. Isso é o que é interessante. E este jogo para mim é muito bom e considero como fosse um Forza para Nintendo Switch. Bem, eu vou dar um pausa para entrar na Nintendo Shop porque vai-me pedir código e depois já vou mostrar os outros jogos que eu também posso descarregar se eu quiser. Eu já volto. Bem pessoal, tudo volta e estes são os jogos que eu posso voltar a descarregar. 16-bit Soccer, que é um joguinho de 16 bits de futebol, que é um jogo que eu gostei de jogar. O 99 Vidas, que é um jogo de luta estilo Street of Rage brasileiro. A Neo Geo Spin Master, para mim o Spin Master é um dos melhores jogos que fizeram para Neo Geo, em que nós controlamos dois heróis que usam ioiô, estilo Metal Slug, mas com heróis de ioiô. ATV Drift e Tricks é com Moto 4 na terra em corridas. Adventure Pinball Bundle, que é um jogo de pinball. Tenho o Apex Legends, toda a gente sabe o que é o Apex Legends, não preciso falar muito. Tenho o Asphalt 9 Legends, e o Asphalt 9 Legends aqui da Nintendo Switch é muito melhor do que a versão de Android. E eu posso-vos garantir 1000 vezes que esta versão de Switch é muito melhor. O Assassin's Creed Rebel Collection não tenho, isto foi uma coisa que eu peguei gratuita, mas preciso comprar o jogo. Este aqui do Blades é o Skirm e também está no mobile. E é um jogo mesmo de mobile, mas aqui fica também muito top de jogar. Tenho o Capitão Tsubasa Rise of New Champions em Deluxe Edition. Como estava em promoção eu decidi pegar. Tenho o Contra Rock Corps, não é um mau joguinho, mas tem algumas coisas de estilo que eu não gosto de jogar do Contra, mas ao contrário da história, está ótima. Shield of the Light Ultimate Edition com e Valiant Earths The Great War vem estes dois jogos. Tanto o Shield of Light Ultimate como o Valiant Hearts. É um jogo 2 em 1. Tenho o Cobra Kai da Karate Kid Saga Continuous. Ainda não acabei, infelizmente. Tenho o Control Ultimate Edition da Cloud Version. Cover Fire Offline Shooter, que é um jogo mobile e é gratuito. Tenho o Crunchyroll, só que isto aqui, para ter acesso a, por exemplo, a Pokémon Nisso assim precisa ser pago. Tenho o Crash, que é um jogo baseado em Doki Doki, só que, apesar de ser tipo Doki Doki, é mais amoroso, não, é um visual novel amoroso, muito mais soft e daqueles aborrecidos que têm que conquistar o coração de uma das protagonistas. Tenho o Cyber Invasion Shutter 3. Este jogo é só uma brincadeira com um estilo um bocadinho mais básico, mas é um joguito que até gostei. Dragon Ball Z Kakarot, óbvio. Dauntless, o Doki Doki Literature Club Plus, não pode faltar Doki Doki na minha coleção. Dungeon Nightmare 1+2 Collection. O Evoland Legendary Edition, que vem o Evoland 1 e 2. O FIFA 22 Legacy. Fighter X Slayer no Dash, que é um jogo de luta gratuito. É um jogo mais ou menos, mas pronto. Tenho o Fall Guys. Tenho o Fantasy Strike, se eu quiser voltar a baixar. O Fortnite. Elder Gear XX Core Plus Air, que é um bom jogo, este aqui. O Guma Live HD Collection, que vem o 1 e o 2. Head Games. Island Saver Bee NetWest. Kid Trip, que foi um dos meus primeiros jogos. O Knockout City não gostei muito. O Limbo. Legendary Eleven. Mario Strikers é o demo. Tenho o Mar Runners. E é um jogo de minigames. Tenho o Metro 2033. Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Tenho o Ninjala. E este jogo é muito bom. Eu tenho que ver se volto a baixar. O Overwatch 2. Apesar que eu não jogo muito isto. O Pokémon Tournament é o demo. Eu estou a pensar no completo. O Paladins. O Paratopic. O Pinball FX3 que é grátis. Rocket Race. Pokémon Home é grátis. Pokémon Unite que é grátis. Este é o demo. O Wrecked. O RPG Maker MV Player. Rocket League. Rock Company. Super Dragon Ball Heroes World Mission
Este foi o único que veio globalmente. A versão da 3DS só veio para na China. Sensoroy V, Sky Race, o Splatoon 2 é só um conteúdo e eu preciso ter o jogo. Street Basketball 2, Tetris 99, TV Pokémon, se eu quiser ver coisas do Pokémon, Unreal 2, o Vigor, Waifu Impact, Warface, Warframe, Wolfenstein Youngblood era o experimental. Depois tem o YouTube e o Yu-Gi-Oh! Master Duel. Prontos. E isto é tudo, pessoal. Claro que o Fortnite está a acabar de baixar, mas para mim, um jogo que eu estou a acabar aqui o Legend Arceus. E claro que depois vou pensar como fazer para acabar aqui o Resident Evil 4. Bem, isto é tudo o que eu queria mostrar. Se vocês quiserem ser meus amigos aqui na Nintendo Switch, é só pausarem o vídeo neste que eu vou mostrar. Onde é que está? Só pausarem o vídeo aqui neste código que eu vou mostrar aqui durante algum tempo. Metem este código e adicionam-me. Belezinha? Fiquem todos bem. Subscrevam-se no canal, ativem o sininho. Eu sou o Mestre Tuga e fiquem por isso, como digo em todos os meus vídeos, fui!